Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós hoje vamos ministrar sobre o Espírito Santo de Deus. Hoje é o dia de Pentecoste, hoje é o dia do derramamento do Espírito Santo. Hoje é o dia da descida do Espírito Santo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou estar lendo com você aqui os versículos de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, como se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Essa é a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo nos conceda a sabedoria, a orientação, o discernimento para que a gente possa compreender, entender e aceitar o Espírito Santo de Jesus em nossas vidas. Amém? Tema. A proposta é nós compreendermos o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Pentecoste significa 50º dia. Aconteceu justamente no dia onde estavam reunidos em Jerusalém muitas pessoas. Estava acontecendo em Jerusalém a segunda das 3 grandes festas judaicas, celebradas anualmente em Jerusalém, na 7ª semana após a Páscoa. Essa festa, ela era celebrada em ações de graças. Era gratidão a Deus pela colheita concluída. E o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito justamente entre 60 e 64 depois de Cristo. Ou seja, no primeiro século, pelo evangelista Lucas, autor também do Evangelho de Lucas. Lembram-se? O objetivo do livro de Atos dos Apóstolos, eu posso também chamar de Atos do Espírito Santo, haja vista a intensa participação do Espírito Santo em todos os atos aqui registrados no livro de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1 até o capítulo 28. A intenção, o objetivo, a proposta do livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, é fortalecer a fé dos cristãos. É mostrar a ação do Espírito Santo de Deus na história. O livro de Atos dos Apóstolos também foi escrito com o objetivo de orientar a igreja em sua missão permanente de falar, de dar testemunho, de ensinar, de comunicar sobre o Evangelho de Jesus Cristo aos que ainda não o conhecem. O livro de Atos também nos aponta, nos apresenta algumas verdades fundamentais. O livro começa atestando a ascensão, a subida de Jesus. Lembram-se que quando Jesus orientou os discípulos que não saíssem de Jerusalém após a sua ascensão, ele disse assim lá em João 16:7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E no livro de Atos, no capítulo 2, nós encontramos o relato sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Foi a partir desse momento, com a descida do Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, capacita, equipa a sua igreja para que eles possam, através do Espírito Santo, anunciar o Evangelho a todas as partes do mundo. Reunidos em um só lugar, eles oravam juntos. Olha só que coisa linda, presta muita atenção nisso. Reunidos em um só lugar, eles oravam juntos. Nós observamos aqui a comunhão na igreja. Comunhão esta que o Senhor Jesus deseja e promove na igreja. Comunhão é relacionamento com o Pai. Comunhão é relacionamento com o próximo, com os irmãos, com as irmãs. E notem que eles ficaram cheios dos dons do Espírito Santo, falaram não de pensamentos ou meditações prévias, mas como o Espírito lhes concedia que falassem. E então eles se lembraram das palavras do Senhor Jesus Cristo quando estava sendo elevado ao céu. Atos capítulo 1, versículo 8.
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 2, nos versículos de 5 a 8, nos informa quantas pessoas, quantas nações estavam ali reunidas em oração no dia de Pentecoste. E Atos capítulo 2, versículo 5, assim nos informa: havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, a saber, ou mais ou menos, aproximadamente, 16 nações representadas. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como nós os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Atos capítulo 2, versículo 12, nos informa como ficaram as pessoas, as nações que ali estavam reunidas. Ficaram atônitos, ficaram perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Tamanha era a obra sobrenatural que o Espírito Santo estava fazendo ali naquele local, naquele dia. O que estava acontecendo de fato? Por isso o nosso tema é Compreendendo o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E eu gostaria de, primeiramente, informar vocês que a pregação de Pedro, o que aconteceu na pregação de Pedro, como o Espírito Santo havia sido derramado. Atos capítulo 2, nos versículos de 14 a 21, você que está com a sua Bíblia aberta, você pode ler esse texto aí com o seu tempo. Eu vou apenas aqui simplificar para você o verso 17, que nos informa que Deus havia já informado o profeta Joel que levasse a profecia, a palavra às pessoas. E aí, Joel capítulo, salvo engano, 2,13, diz assim: nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. É o que diz Atos capítulo 2, versículo 17. E no verso 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que o apóstolo Pedro estava informando, o que havia acontecido. Pedro informa sobre o cumprimento da profecia anunciada pelo profeta Joel. O apóstolo Pedro lhes prega a Jesus, apresenta a vida de Jesus, o Cristo. O apóstolo Pedro apresenta um relato de sua morte, de seus sofrimentos, que ele e os discípulos haviam presenciado. Eles haviam estado com Jesus, eles participaram do ministério de Jesus 3 anos e meio. E ele informa que a morte de Jesus é considerada como um ato de Deus, um ato da soberania de Deus, da sua maravilhosa graça, da sua sabedoria, e de maneira que a justiça de Deus, assim sendo em Cristo, foi satisfeita. E aqueles que creem agora, eles foram e serão reaproximados de Deus. Pedro é testemunha viva da ressurreição de Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Santo de Deus, santificado, separado para o seu serviço na obra da redenção. Jesus havia consumado a grande obra da redenção. Jesus havia ressuscitado. E a partir de então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas além do que aconteceu, da pregação do apóstolo Pedro, ele também informa como aconteceu. Atos capítulo 2, nos versículos de 22 a 24. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha desse fato.
No verso 33 ele informa: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Ou seja, ninguém roubou o corpo de Jesus. É mentira daqueles guardas, é mentira daqueles religiosos. O túmulo de Jesus estava vazio. Jesus está vivo. O apóstolo Pedro acrescenta provas da ressurreição. Jesus se apresentou várias vezes a várias pessoas nos 40 dias após a ressurreição, inclusive ao próprio Pedro, aos demais discípulos. O apóstolo Paulo também atesta em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez, após a sua ressurreição, quando estava sendo assunto aos céus. E agora, quem testemunha Jesus Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo agora é quem autentica, quem legitima a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Além de informar o que havia acontecido e como havia acontecido, o apóstolo Pedro também informa agora por que havia acontecido. Atos capítulo 2, versículos de 36 a 38. Acompanhe. Portanto, todo o Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, o sermão de Pedro mostra que ele estava completamente restaurado, pois ele havia negado o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. Mas ele aprendeu, ele foi restaurado, e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi agraciado. Portanto, aquele que havia negado a Cristo, agora o confessava publicamente, com convicção, com coragem e também com ousadia. O seu relato a respeito do derramamento milagroso do Espírito Santo foi concebido para estimular aos seus ouvintes a abraçarem a fé em Cristo, a unirem-se à igreja. Isso foi o cumprimento das Escrituras, fruto da ressurreição e ascensão de Cristo e prova de ambos. É função, é papel do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo é quem legitima, quem autentica a mensagem do Evangelho em nossos corações, em nossas mentes, respondendo à pergunta sobre o que faremos, sobre como poderíamos ser salvos. O apóstolo Pedro responde: arrependam-se. Essa é a palavra de ordem. Foi assim que Jesus Cristo começou seu ministério. A palavra de impacto. Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependam-se e creiam em o nome de Jesus, Jesus Cristo, para a salvação. Pois a promessa se aplica a todos que se arrependem e creem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de concluir esse sermão informando para você que Atos capítulo 2, versículos 39 e 41 nos informa que a promessa é para vocês, ou seja, para nós, para os nossos filhos e para todos os que estão longe. Ou seja, a graça de Deus foi ampliada a todas as famílias da terra. Apenas creia. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Os que aceitaram a mensagem naquele dia foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É o que nos informa Atos capítulo 2, versículo 41. 3.000 almas se convertem. 3.000 almas aceitam a mensagem naquele dia. 3.000 almas passam a crer em Jesus Cristo ressurreto. Quando os olhos dos pecadores são abertos, não podem sentir senão arrependimento por causa do pecado e uma grande inquietude interior. O apóstolo Pedro os exorta a se arrependerem dos seus pecados e confessarem abertamente sua fé em Jesus Cristo como Salvador e como Senhor. Serem batizados em seu nome como sinal da nova aliança, agora em Cristo Jesus.
Assim, pois professando a sua fé nele, eles receberiam a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Eles passavam agora a participar da grande família, a família de Deus, a família da fé, o corpo de Cristo, e receberiam os dons e as graças do Espírito Santo de Deus. Aqueles que se arrependem de seus pecados e se entregam a Jesus Cristo são convidados a uma vida piedosa diante de Deus, em obediência, em temor ao Senhor, desejando a cada dia mais santificar suas vidas na presença do Senhor. Então a palavra de Deus, ela nos informa, pela graça de Deus, 3.000 pessoas aceitaram o convite do Evangelho naquele dia. Não há dúvida de que o dom do Espírito Santo que todos receberam e do qual nenhum cristão verdadeiro jamais tem sido excluído, era esse e ainda o é o Espírito de adoção. Essa graça que converte, essa graça que guia e santifica, que é dada a todos os membros da família do nosso Pai Celestial. O arrependimento e a remissão de pecados, o perdão de pecados, ainda são pregados a todos os pecadores, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. O Espírito Santo ainda autentica, o Espírito Santo ainda legitima, o Espírito Santo ainda sela a bênção no coração dos que creem nas promessas do Senhor Jesus Cristo. O convite de Jesus ainda está de pé. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas aprendam de mim. Tomem sobre vós o meu jugo, ou seja, o meu ensino, a minha instrução, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. O convite de Jesus é para nós hoje, para os nossos filhos e também a todos os que estão longe. Deus os abençoe. Recebam a bênção e a graça, a maravilhosa graça, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, o seu trabalho, a extensão da sua família. Em o nome de Jesus nós oramos. Deus os abençoe. Abraços, fiquem com Deus.